Galerinha, aula de hoje, configurações do espaço geográfico mundial, o mundo na Guerra Fria. Para falar do mundo na Guerra Fria, vamos recordar alguns acontecimentos que antecederam a Guerra Fria. Por exemplo, as duas revoluções industriais, a Revolução de 1770 na Inglaterra, todas as mudanças que teve com a introdução das máquinas dentro do trabalho operário. Outra coisa de cenário que mudou nesse período foram essas transformações tecnológicas ou revoluções tecnológicas que foram surgindo e a chegar à segunda revolução industrial por volta de 1860 na Alemanha, enquanto o mundo estava amparado por uma série de mudanças, uma série de transformações. E a Inglaterra, então, com a primeira Revolução Industrial, por volta de 1770, e na Alemanha, por volta de 1860, a segunda Revolução Industrial, uma série de mudanças no espaço geográfico mundial foram acontecendo. E essas duas revoluções vai trazer uma série de consequências. Por quê? Porque esses países, eles querem superioridade, querem poder, querem hegemonia, e vai iniciar aí nesse período aí do fim do século XIX, início do século XX, aquilo que nós chamamos de imperialismo. Os países em busca de novos territórios, em busca de matéria-prima, em busca de hegemonia, superioridade, de uma configuração de poder. E esses países, então, imperialistas, eles vão viver aquilo que a gente chama de o novo colonialismo, ou neocolonialismo, que é uma nova forma de colonização, e esses países, então, eles começam a entrar em atrito e vai acontecer aquela formação das alianças, do eixo e dos aliados, lá na Primeira Guerra Mundial. Então eles vão formar aquelas tríplices e vai acontecer esses conflitos entre Alemanha e Inglaterra, provavelmente entre os dois, mais a França e mais uma série de outros países ali, na Europa Ocidental, Oriental, e eles vão desencadear a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial vai trazer uma série de acontecimentos, e um deles em especial, que foi a hegemonia dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial, porque a Europa toda destruída, então os Estados Unidos começa a financiar uma série de países aí economicamente e vai se destacar na economia mundial. Um outro acontecimento nessa Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha, que ficou quase toda destruída. E ainda pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha que restituir uma série de indenizações para os países que estavam envolvidos diretamente na guerra. E então a série de fatores vai desencadear para iniciar a Segunda Guerra Mundial. A primeira aconteceu de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945. Então, chegando na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, os Estados Unidos, desculpe, já vinha como sendo o poderio mundial. Tinha a grande estratégia mundial e econômica. E eles vão lá, naquele problema da crise de 29, eles querem recuperar a sua economia. E quando vai iniciar a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha se junta com a poderosa Itália, do fascismo de Benito Mussolini, Hitler então se junta com o Império Japonês, que estava também tendo um grande crescimento econômico e tecnológico nesse período. Se junta então Hitler, Mussolini e o Império Japonês e desencadeiam a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela vai trazer um cenário muito importante, que foi a formação de quem luta. Então luta de um lado França, Inglaterra e Rússia, e do outro lado Alemanha, a Itália e o Império Japonês. Nessa guerra, quase os países europeus se autodestroem. Eles se destroem.
a Inglaterra, a França e a Alemanha praticamente eram as maiores potências econômicas mundiais, se destroem. E vai acontecer o que então? Pós-guerra mundial, vai começar aquilo que nós chamamos de Guerra Fria. Por que, professor, que se chama Guerra Fria? Porque foi uma guerra que não lutou propriamente dito com armas, nem Estados Unidos e nem a Rússia. Eles, quando acaba a Segunda Guerra e eles lutam juntos na Segunda Guerra, eles vão fazer uma disputa de quem é a maior potência mundial, econômica, política. E essa briga e essa luta entre Alemanha, entre Inglaterra e Rússia, eles vão dar o nome de Guerra Fria, porque vai ser uma guerra sem armas. Eles vão apoiar alguns países para conseguir juntar economia, para conseguir juntar aliados, para conseguir juntar poder. E eles vão chamar esse período que se estende de 1945, 46 até 1991, com a queda do Muro de Berlim, eles vão estender esse período de Guerra Fria, que hoje vai se chamar, e hoje já está se chamando, né, ou se chama já período de Segunda Guerra Fria, porque ainda há uma luta de hegemonia, de poder, de política entre Estados Unidos e União Soviética, ou Rússia, né, que é a antiga União Soviética. Então, os Estados Unidos, eles vão se unir com os países capitalistas do Ocidente Europeu. E a Rússia, do Oriente, do Leste Europeu, eles vão ser socialistas. Os países socialistas se unem à Rússia e os países capitalistas se unem aos Estados Unidos. E capitalista tinha um objetivo que era reproduzir capital, e o socialismo tinha um objetivo que era o bem-estar social. Então essa luta deles sem armas vai trazer uma série de consequências para o mundo. Primeira coisa, a divisão política da Europa só teve essa primeira expressão de nova ordem mundial a partir dessas mudanças de capitalismo e de socialismo. Uma parte dos países aderiram ao capitalismo, uma grande ou enorme parte aderiram ao capitalismo junto com os Estados Unidos, e a outra parte aderiram à Rússia junto com o socialismo. E vai acontecer uma série de mudanças, uma série de conflitos entre esses dois países. Eles vão financiar outros e a partir daí vai gerar a economia entre eles, a rivalidade entre eles, a política entre eles, tudo numa questão de conflito. Os países socialistas querendo barrar o crescimento do capitalismo e os países capitalistas querendo barrar o crescimento socialista. Então os Estados Unidos vai fazer o quê? Eles vão fazer o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Um plano de ajuda econômica aos países europeus destruídos com a guerra. E ao contrário, a União Soviética também vai fazer o quê? A Rússia vai fazer o quê? Vai fazer a ajuda econômica aos países socialistas mais atingidos com a guerra, que eles vão chamar de Comecon. Os Estados Unidos vai lá e cria a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e que é uma questão política, militar. E a Rússia vai criar o Pacto de Varsóvia, que é essa formação de aliança política militar para barrar o crescimento do capitalismo. Então uma série de conflitos entre esses dois países vai acontecer nesse período que nós chamamos de Guerra Fria. Então Guerra Fria é a luta dos países capitalistas contra os países socialistas. Países capitalistas pertencentes aos Estados Unidos e países socialistas pertencentes à Rússia. E todo o conteúdo da Guerra Fria, todo o conteúdo dessa configuração do espaço, dessas mudanças do espaço geográfico mundial, nós encontramos no livro, e que vai ser também se tornar uma peça importante para o estudo de vocês. Espero que vocês estudem muito, tá? E qualquer dúvida estamos à disposição. Bons estudos e até a próxima.